Nós vamos ver agora, na disciplina de economia monetária, o problema do controle da base monetária quando nós temos uma questão de um déficit, por exemplo, um déficit orçamentário, e aí o governo tem que financiar esse déficit, né? Tem que controlar esse déficit, financiá-lo, e tem que também controlar a base monetária para evitar a inflação, né? Então nós vamos ver esse problema. Nós começamos com uma restrição orçamentária das administrações públicas, do governo, no caso, né? Que começa com essa variável aqui, que é GT, tá? Depois nós temos mais essa variável aqui, taxa de juros vezes DT menos 1. Depois eu vou descrever essas variáveis, tá? Aqui T maiúsculo, T minúsculo, mais A, aliás, delta, desculpe, delta de variação, né? Um delta dt, subscrito D, melhor, subscrito T, né? De tempo, mais um delta, outro delta aqui, a base monetária, BM, T também, tá? Essa aqui é a equação 1. Bom, essa equação diz o seguinte, o que é GT? GT, aqui, são as despesas primárias, tá? Das administrações públicas do governo. Tá? Então são despesas primárias das administrações públicas, os gastos, né, primários do governo. Tá? Esse termo aqui, eu vou trabalhar esse termo como se fosse um só, esse termo aqui seria as despesas, seriam, né, as despesas com o serviço da dívida, né? Aqui nós temos a dívida no momento anterior, a dívida no momento T-1, que pagou juros. Né? Os juros é IT. Então, juros sobre a dívida anterior. Então, isso aí é o serviço da dívida, né? Despesas, o pagamento de juros decorrente de uma dívida anterior. Tá? Aqui o TT, esse T maiúsculo Tzinho, são as receitas fiscais e parafiscais. Tá? Então são receitas, arrecadação de tributos, né? Receitas fiscais e parafiscais. Então tudo que se refere a tributos entra nesse TT aqui. Então são taxas, multas, receitas patrimoniais, né? Venda de ativos, privatizações, etc. Juros de aplicações imobiliárias, que o governo recebe também. Rendas de imóveis, aluguéis, né? Que o governo recebe. Alienação de participações de empresas, quando o governo vende ações. O governo do Estado recentemente vendeu ações do Banrisul. Não chegou a privatizar o Banrisul, mas vendeu ações do Banrisul, que é um banco estadual aqui do Rio Grande do Sul, né? Enfim, são as receitas, né, as várias formas do governo auferir ou receber receitas, né, obter receitas. Entra aqui em TT. Tá? Esse delta DT é a nova emissão de dívida pública. Tá? Aqui é a dívida pública prévia. Aqui. Tá? Aqui é a dívida pública anterior. Agora, o delta DT é uma nova emissão de dívida. A nova emissão de dívida. Uma dívida nova. Tá? E o delta BM é emissão de base monetária.
emissão de moeda. Emissão primária aí, né? Emissão de base monetária. Emitir moeda, rodar a maquininha lá, a impressora da Casa da Moeda. Tá? Então nós temos essa equação básica aqui. A gente parte de uma suposição inicial de equilíbrio. Tá? Então existe isso aqui. Esse equilíbrio aqui, GT igual a TT. Né? Nós temos essa situação de equilíbrio que é dada pela própria equação aqui. Essa equação é uma equação que tem equilíbrio. Tá? Nós temos aí o gasto igual a TT. Então, vou botar de novo aqui. Né? Inicialmente, GT igual a TT. E a dívida está sendo paga, tranquila. Né? O governo não tem superávit orçamentário, não tem déficit também. Tá? Aí acontece o seguinte, acontece um aumento, uma expansão do gasto público, tá? Que sobe para 150 bi. Tá? E a arrecadação, o TT, é só 50 bi. Isso dá um déficit de 100 bi. Tá? Menos 100 bi. Tá? Então isso aqui é igual a TT menos GT. É igual a menos 100 bi. Então nós temos um déficit agora, né? E esse 100 bi tem que ser financiado. Né? Tem que ser financiado. 100 bi tem que... o governo vai ter que achar alguma forma de financiar, né? De rolar essa dívida, de pagar esse déficit, de cobrir esse déficit. Né? Então, ele precisa financiar esse déficit aí, né? Para não ter problemas. Né? E ele tem que fazer isso através de 3 alternativas. Tá? E essas 3 alternativas, cada uma tem um impacto sobre a BM. A gente quer ver agora o impacto do financiamento do governo sobre a BM. Né? Quer ver como vai impactar aqui, na base monetária. Tá? A primeira alternativa que a gente vai examinar é essa aqui. Primeira alternativa I, né, vai ser um aumento de TT. O que é isso? Cobrança de impostos adicionais. Cobrança de tributos, né? O governo vai cobrir o déficit, né, cobrando mais 100 bi de carga tributária. Aumentando a carga tributária em 100 bi. Tá certo? Essa é a primeira forma de financiar o déficit. Tá? Então, o governo vai receber, ele recebe tributos do setor não monetário residente, tá? Do setor não monetário residente. Setor não monetário residente, tá? Então, é o setor produtivo, né, que reside no país, tá? Ele recebe esse tributo, esse volume de tributos, que são 100 bi de tributos, e deposita, faz um depósito, ou vários depósitos, né? Depósitos na sua conta do Banco Central. Tá? Ele recebe tributos do sistema, do setor não monetário residente, recebe o equivalente a 100 bi e deposita na sua conta do Banco Central. Tá certo?
Quando ele recebe esse dinheiro do setor não monetário residente, o que vai acontecer? Vai acontecer uma queda dos depósitos do setor não monetário residente nos bancos. Quer dizer, o setor não monetário residente, lojas, né, empresas comerciais, né, setor agropecuário, né, todo o setor que não tem conta corrente, todos os bancos, inclusive bancos também, que não tem conta corrente, né, todo esse setor retira seus depósitos para pagar tributos. Né? Então, é uma queda do volume de depósitos do setor não monetário residente nos bancos. Tá? Essa queda de depósitos reduz as reservas bancárias, as reservas dos bancos. Tá? E isso vai gerar o seguinte, como caem, né, os depósitos e caem as reservas, né, nós concluímos que essa operação reduz a base monetária, reservas, né, em 100 bi. A base monetária é diminuída em 100 bi. Ou seja, a variação da base monetária é igual à variação das reservas, que caíram em 100 bi, que é igual a um aumento, corresponde a um aumento da variação das DOACs. Vou mostrar o que é DOAC. Né? E esse impacto é de menos 100 bi, de redução das reservas na base monetária. As DOACs são os depósitos à ordem da administração central. Depósitos à ordem da administração central. Ficou ruim o central ali, mas dá para entender. Tá? Então, há um aumento dos depósitos à ordem da administração central, que são os depósitos do governo no Banco Central. Tá? Depósitos à ordem da administração central. Os depósitos do governo no seu banco, que é o Banco Central. Né? E há uma redução nas reservas. Né? Você aumenta aqui e reduz aqui e aqui. Tá? O governo retira recursos do setor não monetário residente, eles retiram recursos dos bancos, dos depósitos bancários, reduzem as reservas, reduzem a base monetária e o governo deposita esses recursos dos tributos cobrados no Banco Central. E esse valor totaliza uma queda de 100 bilhões de reais. Tá? Agora a gente vai supor que o governo pague por bens e serviços comprados, dos seus fornecedores. Tá? Ele vai pagar, agora, vou pagar aqui, né? O governo paga por bens e serviços que ele compra dos fornecedores. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele pega e faz depósitos. Peraí, vou pegar a caneta aqui. O governo pega recursos, né? Ele vai pagar por bens e serviços comprados dos seus fornecedores. O Tesouro Nacional paga por meio de cheques, tá? E esse dinheiro, né? Esse dinheiro aqui é depositado nos bancos comerciais, nas contas correntes. Tá?
Ele está pagando os seus fornecedores de bens e serviços. Bens e serviços. Tá certo? Então, apagar esse pedaço aqui. O governo, então, o Tesouro Nacional paga. Quando ele paga, o que acontece? Há um aumento dos depósitos à ordem do setor monetário não residente. Ele está pagando para os fornecedores. Esse valor é 100 bi. Tá? Isso vai fazer com que haja um aumento nas reservas de 100 bi. Isso aqui impacta no aumento da base monetária também em 100 bi. Tá certo? Isso quando o governo paga por bens e serviços ao setor não monetário residente. Tá? Então, nesse caso, né, esse aumento de depósitos à ordem do setor não monetário residente, esse aumento, tá, ele gera o quê? Um aumento nas reservas, porque volta a aumentar as reservas bancárias. Então, há uma variação da base monetária, que aumenta, por causa do aumento das reservas bancárias. Depósitos são em bancos comerciais, né? Cheques, conta corrente. Né? Então, aqui você tem uma redução, né? Uma redução nos depósitos à ordem, uma redução dos DOACs, depósitos à ordem da administração central, do Banco Central, ou, dá na mesma, né? Ou um aumento, né, dos depósitos à ordem do sistema não monetário residente. Né? Então, depositou o dinheiro, o Tesouro Nacional tirou o dinheiro do Banco Central, que ele tinha depositado, 100 bilhões lá, né? E depositou em várias contas de vários bancos para pagar bens e serviços dos seus fornecedores. Tá certo? Então aqui houve um aumento aqui, né, de 100 bi. Então o governo recolheu tributos de 100 bi e depois pagou 100 bi. Tá certo? Então, por esse raciocínio aqui, nós vimos que o impacto na base monetária é nulo. Tá? Então, concluímos que essa modalidade de financiamento aqui, por aumento de tributos, tá? Esse financiamento, vou botar aqui, financiamento do gasto, da despesa pública, por meio de aumento de tributos, não gera efeitos expansivos ou expansionistas sobre a base monetária, não gera aumento da base monetária. Tá? E como não gera aumento da base monetária, isso não impacta no aumento da oferta de moeda, via multiplicador. Né? Não há aumento da base monetária, o multiplicador não atua para aumentar a oferta de moeda, o que levaria, né, a um aumento da inflação. Então, essa forma de financiamento, aumento de tributos, é uma forma não inflacionária. Na verdade, quem está pagando os bens e serviços é o setor não monetário residente. Tá? Porque o governo recolheu tributos do setor não monetário residente, né, e pagou para
esse se torna monetário residente quando comprou bens e serviços. Tá certo? Essa relação aqui entre M e inflação é uma relação de longo prazo. Tá? Então, essa forma de financiamento aqui, pela arrecadação de tributos, ela é uma forma não inflacionária. É uma forma interessante aí de financiar. Tá certo? Agora, no próximo vídeo, né, na próxima videoaula, nós vamos ver o financiamento por emissão de nova dívida pública. Quando o governo emite nova dívida pública, ou seja, nós vimos o financiamento por esse formato aqui, aumento da emissão, aliás, aumento do tributo. Agora vamos ver por esse formato, aumento de emissão da dívida pública. Tá? O que acontece se o governo financiar o seu déficit emitindo mais dívida pública? Emitindo não, contraindo mais dívida pública, né? Emitindo títulos, né? Para aumentar a sua dívida pública. O que vai acontecer? Isso vai gerar inflação? Não vai gerar inflação? A gente vai ver isso no próximo vídeo, tá? Até lá.